Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao podcast da BHH. As novidades da hematologia, hemoterapia e terapia celular você ouve a seguir no nosso episódio do Hemoplay Podcast. Oi a todos, meu nome é Sandra Logeta, sou coordenadora do Comitê de Hematologia e Hemoterapia Pediátrica da BHH, e hoje nós temos dois grandes convidados da área da infectologia, dois grandes pediatras que atuaram muito na Covid, na vacinação contra a Covid, e ninguém melhor que os dois para conversar sobre essa vacina nas doenças hematológicas não malignas, ou seja, nas anemias, hemoglobinopatias, púrpuras, aplasias, neutropenias, doenças do sangue, porque pode gerar dúvida também em relação ao que fazer com essas vacinas. Então, eu quero introduzir o professor Marco Aurélio Safadi e o professor Renato Kifuri. Por favor, se vocês traçarem alguns comentários iniciais. Bom, começar aqui. Olá a todos. Marco Aurélio, eu sou professor de pediatria e de infectologia da Santa Casa de São Paulo e atualmente presido o departamento de infectologia da SBP e o departamento de imunizações aqui da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Agradeço muito o teu convite, Sandra, é um prazer estar com você e com meu querido amigo Renato aqui, mais uma vez compartilhando um espaço e tentando contribuir de alguma forma no esclarecimento em relação às imunizações de uma forma geral, em situações especiais como aquelas que a gente vai ter oportunidade de discutir hoje. Muito obrigado pelo convite. Também agradeço muito, Sandra, a oportunidade de estar aqui com vocês, da BHH. É um prazer estar aqui com o Marco também e discutir um assunto importantíssimo, que é a imunização desses pacientes com alguma condição clínica, né? Não só as doenças hematológicas, mas as outras especialidades, muitas vezes também se sentem em dúvida ou inseguros em recomendar alguns tipos de vacina para algumas situações. Vamos conversar aqui. Eu presido atualmente o Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria e sou um dos diretores da Sociedade Brasileira de Imunizações também. Eu gostaria de começar com o básico, né? Quais são os tipos de vacina contra a Covid que nós temos hoje? Bom, posso começar falando em relação às plataformas diferentes, né? De uma maneira muito até inusitada, a gente desenvolveu vacinas num curto espaço de tempo contra uma mesma doença de diferentes plataformas. Em geral, a gente tem as vacinas características para uma doença utilizando uma única plataforma. Então, as vacinas de sarampo são vacinas de vírus vivos atenuados, a vacina de cataporas, as diferentes vacinas, mesmas coisas, as vacinas de influenza são vacinas inativadas, e assim por diante. Aqui não, nós temos plataformas diferentes, vacinas que usam vetores virais para carrear um segmento genômico do coronavírus, as vacinas da Janssen e AstraZeneca, vacinas com todo o vírus inativado, como a vacina Coronavac, e uma terceira plataforma, diferente da vacina inativada e das vacinas de vetores virais, as vacinas de RNA mensageiro, que utilizam um segmento do RNA viral sintético, né? Não há presença do material do vírus ali exatamente, envolto numa camada lipídica. Mas como base, todas essas vacinas são consideradas vacinas inativadas. Não há componentes vivos. Isso é crucial quando a gente fala em vacinação de alguns grupos especiais. Então, não são vacinas de vírus vivos atenuadas, são todas nessas três diferentes plataformas, vacinas consideradas inativadas. Então, considerando isso, não haveria contraindicação de algum tipo de vacina nos pacientes com doenças hematológicas, por exemplo? Exatamente, né? As doenças hematológicas ou doenças quaisquer que cursam com algum grau de imunossupressão, ou mesmo o tratamento de alguma condição que é um tratamento imunossupressor, não se traduz para essas vacinas numa contraindicação. Vacinas inativadas, de uma maneira geral, a gente utiliza em situações de imunossupressão sem risco para o paciente. Bom, Renato, obrigada. Uma dúvida que eu fiquei quando liberaram as vacinas para as crianças,
porque os adultos imunossuprimidos puderam receber a Coronavac e já as crianças imunossuprimidas não. Por que essa diferença? Esse foi uma determinação regulatória, foi uma decisão da nossa agência regulatória, da Anvisa, que entendeu naquele momento que os dados que se dispunha com a vacina Coronavac, com a vacina inativada na população pediátrica, não incluiu, né, dados em imunossuprimidos. Importante dizer, a exemplo do que havia na análise do dossiê inicial em adultos, porque a gente também não tinha, vamos dizer, uma riqueza desses dados, mas a despeito disso, a Anvisa entendeu que a ausência de dados em imunossuprimidos sugeria, naquele momento, até pelo perfil de resposta imune da vacina, pela experiência acumulada com o uso da vacina no que diz respeito aos estudos de mundo real, de efetividade, que por uma questão de cautela não se utilizasse a vacina Coronavac nas crianças com condições de imunossupressão, não em função do receio de que ela causasse eventos adversos, mas sim em relação à ausência de dados convincentes de que essa vacina poderia exercer o teu papel protetor do ponto de vista de eficácia, de efetividade, né, de uma forma convincente, de uma forma robusta. Então, foi mais uma recomendação que se baseou na ausência de dados e que se baseou na experiência acumulada com a vacina inativada, que pressupunha naquele momento que ela era uma vacina que talvez nesse grupo etário não exercesse o papel protetor na sua plenitude, que, portanto, num primeiro momento, nós privilegiaríamos o uso da Coronavac na população não imunossuprimida de crianças. Mas é importante enfatizar, Sandra, que essa recomendação da Anvisa não se deu em função de preocupação com eventos adversos, e sim com a ausência de dados de efetividade, de eficácia nesse grupo, e de imunogenicidade também. Pensando nisso que você comentou, Uhum. Considerando não só a Coronavac, mas as outras plataformas, tem algum estudo mostrando se a resposta nessas crianças com anemia falciforme ou que usam corticoide ou algum imunossupressor seria diferente do que de uma criança sem comorbidade, ou a resposta a gente pode considerar que é a mesma? Sandra, é perfeitamente plausível, né, baseado nos dados que a gente tem de outras vacinas e até mesmo das próprias vacinas Covid-19 que foram feitas em adultos, não há nenhuma dúvida que a expectativa de resposta imune num paciente que conviva com uma situação qualquer que interfira na sua condição imune, claro que afeta a imunogenicidade, claro que compromete a resposta imune. A gente tem farta documentação na literatura, principalmente em adultos, com as várias plataformas de vacina, inclusive com as vacinas inativadas, com as vacinas de RNA mensageiro, com as vacinas de vetor viral, que mostraram que nesses grupos de pacientes imunossuprimidos, a gente não alcança com eles o mesmo grau de resposta imune que a gente alcança com os pacientes que não convivem com essas situações. E não só dados de imunogenicidade, a gente viu também que há um prejuízo em relação às expectativas de eficácia. Esses dados são muito mais disponíveis em adultos do que em crianças, mas é absolutamente plausível de se supor que aquilo que a gente observou nesse grupo de adultos vai se refletir também na população pediátrica. Nesse sentido, e aí é uma opinião pessoal, mas queria até ouvir o Renato e ouvir você em relação a isso também, Sandra, acho que é um ponto interessante, porque a gente tem discutido isso. Particularmente, eu entendo que nesses grupos de crianças que convivam com alguma situação de imunossupressão, até baseado na experiência que a gente acumulou com as duas vacinas que hoje são disponíveis para crianças e adolescentes, lembrando, né, que o Renato citou as várias plataformas, mas as vacinas de vetor viral, leia-se Janssen e AstraZeneca, elas não estão disponíveis para uso em crianças e adolescentes. Então, a gente dispõe em crianças e adolescentes da Coronavac e aqui no Brasil da vacina de RNA mensageiro da Pfizer. Mas a experiência acumulada nos mostra que as vacinas de RNA mensageiro têm tido, tanto do ponto de vista de imunogenicidade,
como do ponto de vista de eficácia, como do ponto de vista de efetividade, como do ponto de vista de duração de proteção, respostas mais convincentes do que a vacina de vírus inteiro inativado. Então, no meu ponto de vista, né, para esse grupo de pacientes que convivem com essas situações de imunossupressão, crianças e adolescentes, sem dúvida alguma, a gente tem dado preferência, e aliás é a recomendação hoje exclusiva de uso das vacinas de RNA mensageiro. Mas queria ouvir você, Sandra, e o Renato em relação a esse aspecto, porque acho que esse é um tema importante. Renato. Não, concordo plenamente. Eu acho que existe um grupo de indivíduos, adultos e crianças na população, que, a despeito da vacina utilizada também, Marco, e a despeito do número de doses que a gente oferece, não conseguem uma resposta imune adequada. Sua imunossupressão, às vezes, é tão importante por conta da doença de base ou por conta do seu tratamento, que a terceira, a quarta, mesmo esquemas primários com 3 doses, reforços mais frequentes, não alcançam uma proteção adequada. E aí nós devemos caminhar no sentido dos anticorpos monoclonais de uso profilático, que vem aí, das drogas para tratamento, por enquanto licenciados acima dos 12 anos de idade, mas avançar na utilização desses medicamentos também na população pediátrica, porque certamente é uma doença que são situações ou indivíduos que vão merecer uma abordagem para além da vacinação. E concordo perfeitamente com o Marco, são candidatos a receberem vacina de RNA mensageiro, que nesses grupos a gente tem evidências suficientes para recomendar como de maneira enfática. A proteção conferida por elas é extremamente superior. Acho que aqui vale o comentário, né, Renato, que você citou, super oportuno essa lembrança. Eu acho que, Sandra, particularmente no grupo de pacientes aí que fazem parte do dia a dia de vocês, hematologistas, esses anticorpos monoclonais vão ser de muita importância. A gente torce para que as variantes não comprometam, né, a efetividade desses monoclonais, porque muitos deles são baseados aí, vamos dizer, em construção na época de que outras versões do vírus circulavam, particularmente um desses monoclonais, que é a combinação do Cilgavimab com o Tixagevimab, é um monoclonal já autorizado para uso acima de 12 anos e que mostrou resultados muito interessantes quando administrados em dose única, intramuscular, propiciando uma proteção ao longo de meses depois do uso dessa dose única. Então, também estou de acordo com o que o Renato falou, seguramente nesse grupo de pacientes que convivem com essas doenças que comprometem a sua imunidade, que nós sabemos que não irão alcançar com as vacinas a proteção ideal, vai ser muito importante a gente contar com a possibilidade de uso dessas estratégias de imunização passiva, né? Particularmente no momento que o vírus assumir aí uma provável sazonalidade, onde a gente anteciparia essa sazonalidade para esses grupos vulneráveis com essas estratégias. Mas nós sabemos, né, que realmente eles não respondem adequadamente às outras vacinas, mas acho importante frisar aqui que eles têm que ser vacinados. Tá? Independente de tudo que foi comentado, é importante a vacinação, não é para ter medo de indicar, as famílias não têm que ter medo de levar o seu filho para vacinar, porque ela é importante. Ainda não temos esses anticorpos monoclonais, vai nos ajudar, mas enquanto isso, é a vacina mesmo. Aí agora, porque como foi comentado, né, eles responderiam melhor às plataformas não virais, né, isso que eu entendi. De RNA mensageiro, em específico, a resposta na literatura tem mostrado uma resposta superior. Superior. Então, por exemplo, se eu for indicar a vacinação para o meu paciente, eu posso especificar essa vacina no pedido ou não? Na situação que nós na realidade, Sandra, ele recebe. Na realidade, hoje, criança e adolescente que tenha imunossupressão, pelas recomendações do Ministério da Saúde, a vacina que está para esse grupo etário é a vacina de RNA mensageiro. Então, de fato, no grupo de adultos, a gente tem outras opções de vacina, tem se mostrado, vamos dizer, com certa similaridade de proteção, mas, de forma geral, nosso entendimento é que as vacinas de RNA mensageiro têm tido
uma expectativa de performance superior, né, nessas situações, e quando houver a possibilidade de uso privilegiado, preferencial, a gente tem recomendado dessa maneira, né? E acho que você tocou num ponto que é fundamental deixar muito claro. Não sei a experiência do Renato e da sua, mas o que eu tenho visto de principal equívoco em relação à recomendação dessas vacinas recebo isso quase diariamente de colegas que entendem que pelo fato daquele paciente ser portador dessa morbidade específica, de uma doença específica, que até mesmo compromete, às vezes, a sua imunidade, mas nem sempre, às vezes até doenças hematológicas que não são necessariamente imunossupressoras, mas que acabam contraindicando essas vacinas porque entendem que elas não podem ser utilizadas. Então, isso que você colocou, Sandra, me parece fundamental deixar muito claro para quem está nos ouvindo aqui hoje. Não sei se é a experiência de vocês dois, mas para mim tem sido talvez o principal equívoco aí de recomendação é restringir o uso das vacinas nesses grupos por entender que são pacientes que não poderiam utilizá-las. São as chamadas falsas contraindicações, né? Não são contraindicações verdadeiras. A gente deve explicar para esses pacientes que a expectativa de proteção pode ser que seja menor, mas como a gente faz com as demais vacinas, de gripe, de hepatite B, jamais perdeu a oportunidade de vaciná-los. São indivíduos que merecem o mesmo fator que os tornam, às vezes, piores respondedores às vacinas, são as mesmas características e fatores que os tornam mais vulneráveis a desenvolvimento de formas graves da Covid-19. Pacientes imunossuprimidos de qualquer natureza, mesmo reconhecendo que, eventualmente, a vacina não alcança o mesmo tipo protetor, elas não são contraindicadas, muito pelo contrário, são fortemente indicadas nesses grupos. O que eu tenho observado, às vezes o receio, por exemplo, um paciente que tem uma púrpura trombocitopênica, mas é vacina, ele pode piorar a plaquetopenia, ou um paciente com uma neutropenia congênita, crônica, ou uma neutropenia de qualquer causa, mas ele já é neutropênico, então não vamos fazer a vacina. Eu acho que esse raciocínio não deve acontecer, porque esses pacientes... Com vacinas Covid, sem nenhuma dúvida, Sandra. Com algumas vacinas de vírus, a gente tem algumas outras considerações, mas com vacinas Covid, sem nenhuma dúvida, a vacina não está contraindicada em nenhuma dessas situações. As vacinas Covid que a gente usa são todas, repito, todas, sem exceção, conceitualmente inativadas. Portanto, podem ser utilizadas em todas essas situações clínicas. Não significa que, por ter uma comorbidade, esse paciente vai ter mais evento adverso do que a população geral, né? Então, acho que isso é importante ficar bem claro na cabeça de quem está indicando e das famílias dessas crianças, né? Comorbidades aumentam o risco de gravidade da doença e não de eventos adversos da vacina. E mesmo que esse paciente faça algum evento adverso, a chance dele recuperar é altíssima. Daí eu dou um exemplo. O risco de evento adverso, Sandra, é o mesmo no paciente imunocomprometido. Não há dados que mostrem que terão mais febre, terão mais complicações. Os eventos adversos que podem acontecer em pacientes com essas comorbidades são os mesmos que podem acontecer em indivíduos sem nenhum fator de risco. Eu tenho um paciente que ele evoluiu com neutropenia, foi uma neutropenia grave, né? A gente até fez um retrospectivo, ficou bem pontual, mas ele recuperou antes da outra dose. E ele não teve infecção nesse período, porque eu acho que o medo que se tem é que vai infectar, vai arrumar uma complicação. Quer dizer, não, ele fez a neutropenia, mas recuperou. Fez a segunda dose, de novo, fez a neutropenia dele, mas recuperou. Mas eu tenho crianças que fizeram neutropenia ou mesoplaquetopenia pela varicela, pela polio oral e recuperaram da mesma maneira. Então, eu acho que talvez como se criou muita fake news por trás da vacina, as pessoas acabam tendo um medo. Se fosse real, deveriam ter também com as outras vacinas, mas não é real, né? Não sei o que vocês acham. Não, perfeito. Acho que o seu comentário é absolutamente pertinente, né? Quando a gente vacina muitas pessoas numa população, Sandra, os eventos em saúde continuam acontecendo, né? Então, nós vacinamos aí 400 milhões de doses foram aplicadas, quase todos da população tomaram pelo menos 2 doses.
Então, todos os problemas de saúde que aconteceriam na população no ano de 2021, com ou sem a vacinação, continuaram ocorrendo, né? Alguns até diminuíram em função das doenças infecciosas, mas as doenças vasculares, as doenças cardíacas, as doenças renais, os cânceres continuaram aparecendo, e esse surgimento dessas doenças, inclusive as hematológicas, todas que surgiram nesse ano, muito provavelmente o indivíduo tinha recebido uma vacina Covid há pouco tempo. Então, a associação temporal existe. Qualquer doença que aconteça, alguém recebeu uma vacina Covid há pouco tempo, e estabelecer uma relação de causa e efeito, não só uma associação temporal, é muito difícil. É muito difícil, não, é pouco provável, né, que a gente investiga todos esses eventos que acontecem pós-vacinação, mas a gente tem hoje uma experiência muito grande na literatura, e mostrando que os riscos associados a essas vacinas, quando acontece algum evento adverso de maior relevância, eles são infinitamente mais raros e menos frequentes do que os eventos associados à doença. Então, a prevenção da Covid, ainda o benefício supera de longe o risco desses potenciais eventos adversos. Lembrar que o número dos casos nas crianças aumentou, talvez porque, como os adultos estão vacinados e ficam menos doentes, proporcionalmente, parece que as crianças ficam mais doentes, mas a gente não quer que essas crianças fiquem doentes, elas têm, sim, que vacinar, porque a gente tem que voltar ao normal, né? Eu não sei o que vocês acham, mas a impressão que eu tenho é que, assim, vai ser uma doença como a gripe, que eu tenho que tomar vacina uma vez por ano, talvez eu tenha que tomar mais vezes por ano a vacina contra a Covid, mas a partir do momento que as pessoas estejam imunizadas, eu posso até ficar doente, mas não com a gravidade que foi. Então, eu não sei se é essa a impressão que vocês têm também da evolução, porque a minha impressão, né, e é um ponto que desde o início eu coloquei naquele momento, às vezes até quando muitos entendiam e discutiam a tal imunidade de rebanho, né, quando que a gente atingiria, se discutia que era com 60%, com 70%, e eu sempre fui muito cético em relação a isso, né, porque algumas características dos vírus respiratórios a gente não pode esquecer. Uma delas é que, ao contrário do que a gente tem com as vacinas, por exemplo, de sarampo, de rubéola, que são vacinas que, quando você recebe, elas têm elevada eficácia, não só para te proteger da doença, mas, inclusive, para te proteger até mesmo de ser infectado e transmitir o vírus àqueles que estão ao seu redor. Se a gente olhar como se comportam as vacinas de influenza, né, a gente sabe que a expectativa para a Covid-19 não era muito diferente. A gente sempre depositou muita confiança em que as vacinas nos protegeriam das formas graves de doença, mas não com a mesma eficiência nos proteger de infecção ou de formas leves, o que significa que era absolutamente não plausível que a gente obtivesse, com essas vacinas de primeira geração que a gente está usando, uma imunidade suficiente para blindar o indivíduo do risco de infecção. Portanto, baseado naquilo que a gente tinha visto até com versões anteriores do coronavírus, os outros 2 coronavírus zoonóticos, a experiência de literatura, né, de reinfecção, a gente já imaginava que a gente não alcançaria uma imunidade que nos impediria de sermos reinfectados. Nesse sentido, é absolutamente fora de plausibilidade imaginar que você vai atingir uma imunidade suficiente para eliminar o vírus. Então, é claro que a gente já supunha que as vacinas nos protegeriam das formas graves, mas não eliminariam o vírus. Então, o que a gente tem que buscar é uma maneira de conviver com o vírus, tá certo? E isso é sem expectativa de que ele seja eliminado. Como você corretamente colocou, ele provavelmente assumirá uma sazonalidade, a exemplo dos outros vírus respiratórios. A gente não deve se esquecer que ele é um vírus de origem zoonótica, portanto, ele pode sobreviver até mesmo em outras espécies que não o homem, então isso permite rearranjos genéticos, recombinações, então é perfeitamente plausível que ele é mais um dos coronavírus que veio aqui. E nesse sentido, a gente vai ter que construir recomendações a partir de agora, no sentido de encontrar o timing certo da imunização, a frequência correta com essa imunização, a atualização dessas vacinas. Esse é um ponto que a gente não deve deixar de incluir na nossa discussão aqui hoje. Lembrar que, a exemplo do que a gente faz para a influenza, vírus que sofrem essas mutações
pressupõe a necessidade de que você atualize a configuração antigênica contemplada nas vacinas, para que haja um bom match entre eles, o que otimiza, vamos dizer, a expectativa da proteção induzida, encontrar os grupos que a gente vai recomendar a vacinação. Talvez a gente entenda que pelo perfil de reatogenicidade, etc., a partir de agora, onde já houve um prime no sistema imune, a frequência com que você vai ter que revacinar os grupos seja diferente. Talvez não seja igual para os grupos mais e menos vulneráveis, grupos etários. Então, essas são recomendações que ainda não foram construídas, que dependem da epidemiologia, dependem do comportamento, né, dessas variantes que surgem. A gente supõe que as variantes se tornarão, né, com o passar do tempo, para que o vírus conviva com a gente mais fácil, o vírus menos agressivo, mas isso não necessariamente é algo que ocorre. Ele pode, eventualmente, ao se tornar mais transmissível, até mesmo se tornar mais virulento. Isso é possível, isso é algo plausível. Então, tudo isso vai nos ajudar a construir essas recomendações que você citou, Sandra. Então, isso não está claramente definido ainda, mas seguramente é algo que a gente começa a trabalhar a partir de agora, e conhecendo o perfil de reatogenicidade, de eventos adversos, a frequência desses eventos adversos, a característica deles, de serem ou não definitivos, etc., é a que vai nos ajudar nas recomendações futuras, da vacina ideal, na periodicidade ideal, no grupo ideal, etc. Renato? Eu acho que o racional é esse mesmo, né? Eu acho que a gente vai caminhar no sentido de acordo com a epidemiologia, construir os grupos vulneráveis, né? Talvez não necessitemos vacinar toda a população sempre, né? No período pós-pandêmico, de acordo com a epidemiologia, talvez a gente tenha, como o influenza, grupos que a gente vai vacinar prioritariamente em saúde pública. Tudo esses são aspectos que ainda são incertos, e acho que os dados e o comportamento do vírus é que vai nos nortear o futuro da imunização. Mas eu não tenho dúvida de que pacientes especiais, pacientes com comorbidades, pacientes imunossuprimidos, aqueles que a gente, em geral, está tratando aqui, são pacientes que necessitarão, para além das vacinas, outras estratégias de prevenção. Tratamento com antivirais que já estão sendo licenciados, que a Anvisa já licenciou aqui no país, anticorpos monoclonais que vêm por aí também, já estão sendo submetidos a registro na Anvisa. Então, acho que a gente vai precisar de outras estratégias preventivas para esses grupos mais vulneráveis que não a vacinação somente. Bom, Marco e Renato, acho que a gente pode ficar aqui até amanhã falando desse assunto, mas a gente já deu nosso tempo, mas eu quero dizer que eu estou muito contente, muito orgulhosa de vocês terem aceitado o nosso convite da BHH para estar participando aqui desse podcast. Espero contar com vocês em outras oportunidades, breves, de preferência. Se vocês quiserem fazer alguma consideração final para nós podermos encerrar esse podcast, fiquem à vontade. Só agradecer, Sandra, o convite, estar aqui com você, com o Marco, é um prazer. E lembrar aos colegas hematologistas que atendem as crianças precisam ser vacinadas, querem elas com ou sem comorbidades, né? A gente aprendeu que a carga da doença na pediatria não é desprezível, e essas crianças mais vulneráveis têm um risco aumentado. As vacinas são super seguras nesses grupos, precisam ser recomendadas de maneira mais enfática até do que em crianças e adolescentes saudáveis ou que não têm nenhuma condição de risco. Respeitando sempre, obviamente, o que está no registro aqui no país e as recomendações do Programa Nacional de Imunizações. Muito obrigado aí pela oportunidade. Marco? Obrigado, Sandra, pelo convite. Foi uma alegria rever você, né? As pessoas não sabem, mas nós somos muito próximos na faculdade, né? Contemporâneos, então uma alegria. Eu pareço muito mais velho que você, mas a gente é muito próximo na faculdade. Então foi uma alegria estar aqui junto com você hoje, com meu amigo Renato. Eu acho que essa fala final é importante, né? A gente tem sido, particularmente nós aqui, uma voz, Renato e eu, né? Uma voz forte, né? No sentido de tentar trazer informação de qualidade, baseada em evidências. Nós somos ainda recheados de incertezas, a gente tem total humildade em reconhecer que há ainda muito que aprender,
mas nós temos algumas constatações, né, de pessoas que trabalham em hospitais. A gente está no dia a dia de 2 grandes hospitais pediátricos, a gente acompanhou essas crianças, então a gente viu muita gente comentar sobre crianças sem nunca terem tratado sequer uma criança na vida, né? Não é a nossa realidade, nós somos infectologistas, pisamos em hospital todos os dias desde que começou essa pandemia, tratamos centenas, né, de crianças com Covid dentro do hospital, a gente adquiriu uma experiência suficiente para ter clareza em dizer que a Covid-19, ela é sim uma doença importante em pediatria. Um grande equívoco que acho que nós cometemos foi comparar a Covid-19 das crianças com a dos adultos. Não há dúvida que ela é muito mais leve, mas o mais justo, na minha opinião, não é comparar com os adultos, mas comparar a Covid-19 em crianças com outras doenças que acometem crianças. E quando nós fazemos esse exercício, a gente reconhece que a Covid-19 é tão ou muito mais importante do ponto de vista de morbidade e de mortalidade, foi assim nesses últimos 2 anos, do que a grande maioria, se não todas, as doenças imunopreveníveis que hoje, vamos dizer, fazem parte do nosso dia a dia. Então, é uma doença que merece, sim, prevenção nas crianças, elas têm o mesmo direito a esse benefício que nós tivemos, então negar às crianças a possibilidade da prevenção, né, realmente é algo que é totalmente fora de propósito. Não há dúvida que os grupos de risco são prioritários, mas a minha mensagem é que as crianças saudáveis também são e devem ser alvo, né, dessas estratégias de vacinação, e a experiência que a gente acumulou, particularmente com vacinas de RNA mensageiro, e com as vacinas inativadas, um grupo de crianças e adolescentes, que são aquelas que são usadas nesse grupo, é muito parecido com o perfil de reatogenicidade de diversas outras vacinas que a gente usa há décadas, né, para as nossas crianças. Há eventos adversos, mas numa mesma proporção que a gente vê com outras vacinas e que exerceram um papel muito importante para reduzir a morbidade. Então, acho que essa é uma mensagem final que eu queria deixar aqui antes de me despedir e agradecer mais uma vez o convite. Muito obrigada aos dois. Com certeza aprendemos muito hoje. De coração. Obrigada. É um prazer ter você ainda mais perto da BHH. Com acesso a muita informação sobre as especialidades e diversos temas pertinentes na voz de quem entende.